Cara, você já deve ter ouvido de dados por aí, né? Que dados são o novo petróleo e que, inclusive, até aquela treta lá do Mark Zuckerberg que ocorreu um tempo atrás foi por causa disso. Mas você acha que sabe o que são dados? Vou te explicar aqui o que são dados e talvez você não saiba tão bem quanto você de fato acha que sabe o que é um dado. Dados são simplesmente valores. Por exemplo, seu nome é um dado, sua idade é um dado, sua data de nascimento é outro dado. Ela pode ser o que você quiser, você decide. Bem, e o que tem de tão valioso nisso? Na verdade, nada, certo? Uma informação, assim, jogada do nada não tem valor nenhum. Antes de continuar, cara, por favor, deixe seu like, né, seu comentário. Qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo e qualquer coisa que você queira adicionar, deixe aí nos comentários que eu vou adorar ler, vou adorar engajar com vocês. E se inscreva no canal enquanto você ativa o sininho. Faz os dois ao mesmo tempo, que você garante que você vai receber tudo desse canal. Não vai faltar nada no seu feed. Voltando ao assunto do valor dos dados, os dados só são valiosos quando eles são acompanhados do que a gente chama de contexto. Contexto ainda assim é meio genérico, certo? Então, contexto não quer dizer nada, mas o contexto, ele é o que de fato dá uma história para aquele dado. Como é que é? E é a coisa que dá personalidade do dado. Então, por exemplo, eu disser 20 mil reais é uma coisa que não quer dizer nada. Eu tô falando 20 mil reais, tá. Mas aí se eu falar que você tem 20 mil reais no seu extrato do Itaú, por exemplo, é outra coisa. Mas se eu falar que você tem 20 mil de dívidas contraídas, aí é uma coisa completamente oposta. Receba a inteligência. Então você entende como o contexto de um dado, de fato, é o que caracteriza aquele dado e o que dá, de fato, o valor dele. Mas ainda assim não é o valor completo, certo? Dado mais o contexto, ele quer dizer alguma coisa pra gente, mas, ao mesmo tempo, ele não agrega nada, certo? Então a gente pode saber, por exemplo, cara, você tem 20 mil de dívida contraída, mas isso é um fato, né? Eu tô estabelecendo um fato, eu não tô agregando valor nenhum nisso. Eu tô falando, cara, você tem 20 mil reais em dívida. Mas aí, e se eu chegar com a oportunidade de renegociar sua dívida porque eu sei que você tem 20 mil reais, aí eu tô tomando uma decisão baseada em um dado que é factível. Bem, dito esse exemplo da renegociação de dívida, né, a gente pode levar isso para outros campos. Então, por exemplo, imagina que você trabalha como uma consultoria de CRM, por exemplo. Vocês fazem trabalho de e-mail marketing para várias pessoas. Você ter dados sobre gostos, idades, onde elas moram, Melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. É essencial para você poder fazer um marketing de e-mail certeiro, certo? Imagina que você faz um e-mail sobre Marvel para um cara que você sabe que gosta da Marvel. É exatamente essa a ideia. É você poder descobrir o que as pessoas querem sem elas terem que te dizer explicitamente o que elas querem. E essa combinação de dados e contextos é o que nos ajuda, né, no mundo corporativo, eu digo, a gente obter os famosos insights. O que é um insight? É aquele momento que você está aprendendo algo e uma lâmpada acende na sua cabeça e você, do nada, entendeu o que aquilo tá acontecendo. Isso é o insight. E é o que move as coisas pra frente. Quando você tem esse momento tchan, esse momento de que você entendeu o que tá acontecendo, enfim, tudo mais, é quando você, de fato, pode ter alguma providência, né? Tomar alguma providência. Porque até o momento de você ter esse insight, você ter um entendimento de alguma coisa, do porquê e de como resolver e tudo mais, você não tá efetivamente resolvendo aquilo, certo? Você tá fazendo uma descoberta, tá no processo de descobrir alguma coisa e tudo mais. E o insight é o que, de fato, vai te empurrar pra frente. Essa é a forma que, por exemplo, uma Microsoft vai entender que o metaverso não tinha tanto futuro na época que tava pegando fogo um tempo atrás, e esse é o insight é a mesma coisa que vai dar, por exemplo, o poder pra Meta, né, na época o Facebook, descobrir que o Instagram ele tinha mais futuro que o Facebook e, portanto, adquirir o Instagram, ou que uma OpenAI vai descobrir quais features o ChatGPT deve ter, né, quais features agregam pro produto deles para sair na frente da corrida da inteligência artificial. Mas já que eu toquei no assunto OpenAI, a IA é uma coisa que valorizou muitos dados hoje em dia. Se vocês não sabem, modelos de inteligência artificial, como o próprio ChatGPT, são movidos por dados. Então, esses modelos, eles nada mais do que absorvem dados e cospem respostas a partir dos dados que foram passados para eles. É como se os modelos fossem carros e os dados seus combustíveis. Obviamente, isso é tudo muito mais complexo do que eu tô parecendo fazer ser, certo? Eu vou falar um pouco mais disso quando eu for me aprofundar em uma das carreiras que eu vou
falar desse vídeo aqui. Eu ainda não falei sobre isso, mas esse vídeo vai ser sobre carreira de dados aí, é por isso que eu tô dando essa introdução a dados, o que o dado quer dizer, que é um dado, por que, cara, tá tão em alta, né, os dados hoje em dia, porque tem carreiras feitas em cima de dados. Mas, resumindo um pouco, né, quando você vai pedir o seu código para centralizar uma div no seu código React pro ChatGPT, ele vai dar uma resposta baseado em dados que ele consumiu anteriormente que mostravam como div de como centralizar uma div no React, certo? Vários repositórios de código foram fornecidos pro modelo para ele aprender os padrões, certo? Para ele ver, cara, o que centraliza essa div? Ah, é isso, isso e isso. Então, beleza. Quando alguém perguntar como eu vou centralizar uma div, eu vou mostrar isso. E é por isso que os dados são mais importantes do que nunca no mundo que vivemos, certo? Com os dados a gente pode ensinar a modelos de IA a escreverem, a fazerem imagens, a fazerem código, a fazer muita coisa, a reproduzir imagens, né? A reproduzir áudios também, né? Cara, tem muita coisa que você pode fazer com os dados e com a inteligência artificial. Isso é uma coisa que tem muito potencial para crescer, certo? Então, cara, é por isso que tá mais importante do que nunca. Agora que a gente sabe um pouco o que são os dados, certo? E para que eles servem e qual é o valor deles, vamos nos aprofundar um pouco sobre carreiras em dados, certo? Pra gente entender que os profissionais de dados fazem e agregam de valor para essa área que tá tão em alta hoje em dia. Número 1, engenheiro de dados. Engenheiros de dados têm como responsabilidade manter pipelines de dados, certo? Pipeline de dado é o que move o dado de um lado para o outro. Eu vou aprofundar isso daqui a pouco, mas enfim. Disponibilizar dados por meio de repositórios compartilhados, sejam eles data lakes, data warehouses, né? Bancos de dados comuns ou até arquivos Excel, por exemplo. Garante a disponibilidade e organização dos dados, certo? Basicamente doma a natureza caótica que os dados têm, certo? Deixa de uma forma que para o negócio seja mais fácil lidar com eles, né? E poder processar eles, tirar decisões e, enfim, fazer observações nesses dados e processá-los e tudo mais. Transformando esses dados, né, desorganizados em algo estruturado e organizado. Esse profissional vai utilizar soluções de manipulação de dados como o Spark, certo? Que é uma tecnologia de processamento de dados de forma distribuída. Então, em vez de você reservar aquele processamento de dados na sua máquina, você vai estar distribuindo ele no que a gente chama de cluster. Cluster são grupos de máquinas que estão trabalhando de forma orquestrada para realizar alguma tarefa, no contexto do Spark. Hoje em dia, a gente tem a nuvem, AWS, GCP e Azure e tudo mais. Essas plataformas nos ajudam a poder utilizar o Spark, por exemplo, de forma mais facilitada, certo? Então, por meio do AWS Glue, por exemplo, você pode usar o Spark na sua base de dados da AWS, né? No próprio Data Catalog do Glue, por exemplo, né? Que você pode fazer consultas SQL por meio do Spark nele, ou de um RDS, ou de dados S3, que é uma tecnologia que nos permite interagir com o Spark de forma facilitada por meio da nuvem, certo? Então, em vez de a gente ir lá, configurar o nosso ambiente físico com vários computadores físicos, né? E orquestrar e configurar a orquestração e tudo mais, e arranjar dor de cabeça no final das contas, a AWS provém um ambiente distribuído logo de cara, certo? Então a gente só tem que ir lá, usar e pagar. E isso facilita bastante o uso do Spark hoje em dia, principalmente até porque vários dos serviços que estão relacionados a armazenamento de dados, né, e tudo mais, estão na AWS, né? Então você ter esse kit de produtos, né, dentro da AWS para trabalhar com dados é muito conveniente e hoje em dia é basicamente padrão em qualquer empresa ter algo desse tipo. E com o Spark, ele irá construir fluxos ETL, que é o que chamam ETL/ELT na verdade, mas enfim, vamos chegar lá, que servem justamente para fazer essa ingestão de dados, certo? Que é você extrair os dados e deixar em algum lugar temporariamente, seja uma API ou uma base, transformar eles de alguma forma, ou seja, fazendo tratamento desses dados, certo? Então assim, por exemplo, imagina que você está puxando de duas bases, tem formatação de datas diferentes. Então uma data está formatada ano, mês, dia e outra está dia, mês, ano. Elas estão ao contrário, mas você quer deixar tudo em um formato só. O ETL é o que vai te ajudar nisso. E o Spark é uma ferramenta para fazer o ETL, certo? E depois de transformá-los, você vai pegar esses dados e carregar em algum lugar. O que é carregar? É você armazenar eles em algum lugar. Só isso. É só isso. No caso, eu falei do ETL, que é uma sigla para Extract, Transform and Load. Então, isso quer dizer extrair, transformar e carregar. Então, é uma sigla que resume basicamente esse passo a passo de tratamento de dados que o engenheiro de dados realiza por meio de ETLs. Mas e ELTs? Qual que é a diferença? Bem, a sigla é basicamente a mesma. O que muda é a troca de ordem do transform e do load. Imagina que você está transformando com um volume nível Godzilla de dados, muito dado, e você não tem por que você transformar e tratar eles logo de cara, porque você não vai usar todos os dados. Então, você pega esses dados, junta eles, carrega em algum lugar,
nesse caso, normalmente um data lake, porque o data lake segura dados não tratados, né? Então, dados de qualquer estrutura e tudo mais, né? O data lake não se importa com isso e só transforma depois quando você for utilizar isso de fato. E muda no ETL, no ETL, no EDT, é basicamente isso, essa ordem de carregar, transformar. No final, é movimentar dado, é pegar dado de lugar e colocar em outro. E hoje em dia, qualquer operação precisa de um sistema desse para poder fortalecer a sua cultura data-driven, certo? Para você poder disponibilizar dados, democratizar dados dentro de uma corporação de forma livre e fácil. Por isso, eu acredito que essa carreira seja extremamente necessária e que tem muito, mas muito futuro pela frente. Número 2. Cientista de dados. Os cientistas de dados são responsáveis por utilizarem modelos de predição para realizar análises preditivas sobre algum conjunto de dados. Como é que é? Deixa eu traduzir isso aqui. Basicamente, ele é o cara que vai identificar padrões em dados históricos a fim de tomar, na verdade, não tomar necessariamente, né? Porque o cientista de dados, ele provavelmente não tem nenhum respaldo para tomar uma decisão de fato, mas para poder dar base para uma tomada de decisão em base nesses dados históricos. Então, como eu disse, análise preditiva, né? Essa é a maior força do cientista de dados, né? Ter esse poder, esse super poder de prever as coisas. Só para deixar claro, não é bola de cristal, não é evidente, certo? É tudo feito em base histórica, ou seja, ele vai pegar dados de coisas que já aconteceram e vai utilizar de base para fazer uma predição. Isso não quer dizer que vai estar certo, certo? Tanto que é por isso que modelos de... Eu vou ainda explicar o que é o modelo de IA preditivo, mas modelos de IA que fazem predições trabalham com probabilidade, não com certeza, certo? Então, quando você vai pegar um resultado de um modelo preditivo, você vai ter acompanhado de uma taxa de probabilidade daquilo que ele falou acontecer, certo? Então, não é bola de cristal. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Imagina que você é um padeiro, certo? Você tem sua padaria ali e você vende seus pães, certo? Todo dia você vai lá, abre sua padaria, faz seus pães, vende e fecha e repete no dia seguinte. Só que aí você tem a ideia de, cara, anotar quantos pães você vendeu, certo? E em qual dia. E depois de anos coletando esses dados, você percebe um padrão. As pessoas costumam comprar os pães em manhãs não frias no verão, certo? Tô inventando aqui, mas imagina que isso é um padrão que você identifica ao anotar esses dados. Então, cara, você percebe que assim, toda manhã não fria de um verão, os pães tendem a vender mais. Com isso, você pode fazer uma previsão de quantos pães você vai vender amanhã, por exemplo. Então, imagina que amanhã vai ser uma manhã quente, mas no verão. Você vai prever que você vai vender um pouco menos de pão do que num dia se amanhã tivesse não fria e no verão. Deu pra entender, certo? Então, você pega esses dados, né, e realiza previsões com base em histórico. Isso efetivamente é um modelo preditivo feito à mão, certo? Então, você tem que ir lá manualmente, escrevendo os dados, fazendo análise, soltando o resultado. Mas e se a gente não depender da cabeça de uma pessoa para fazer isso, certo? Porque a cabeça da pessoa está suscetível a erros, enfim. Tem vários impeditivos aí que comprometem a nossa análise feitas de forma manual. Mas e se a gente depender, na verdade, de uma inteligência artificial que analisa esses mesmos dados e de forma automática solta resultados, né, de previsão sobre vendas do dia seguinte desses pães. E é aí que os modelos de IA preditivos entram. Modelos preditivos de IA têm que passar por 3 fases para poder realizar uma predição efetivamente. 1. Treinamento. O modelo tem que ser treinado com dados do histórico, onde ele aprende os padrões e aprende a reconhecer os mesmos padrões que o padeiro reconheceu ao fazer a análise manual daqueles dados. 2. Avaliação. A gente pega dados que a gente já sabe que são reais, né? A gente tem certeza do que aconteceu. Então, por exemplo, imagina que eu peguei um dia que eu vendi 40 pães no meu dia. Aí eu quero pegar essas mesmas condições desse dia, cara. Eu quero falar que, por exemplo, amanhã foi não fria, foi em um verão, tudo mais. Eu vou passar lá pro modelo e eu quero ver o quão perto ele vai chegar do número real de vendas pães daquele dia que já aconteceu. Assim você consegue pegar um dado que é real e comparar com o que o modelo soltou. É muito provável que esses valores não sejam iguais. Eles provavelmente são diferentes porque é o que eu falei. A gente está trabalhando com probabilidade. Tem a variabilidade ali, tem o desvio. Isso é normal, certo? Tem que aprender a viver com isso. Mas é melhor que nada. Na verdade, é um bom guia nas vendas dos seus pãezinhos. E 3, previsão. Agora que ele aprendeu e a gente testou o que ele aprendeu, ele pode realizar as predições de forma certa, de forma correta. Podemos
flexibilizar o uso desses modelos para várias coisas além de venda. A gente não precisa ficar preso a isso. Vale a pena dizer também que os modelos de IA preditivo, eles aprendem sobre os dados que você forneceu a eles. Então, por exemplo, imagina que tem uma variável específica ali que não está fornecendo nos dados. Então, por exemplo, não sei, os pães, na verdade, eles também vendem mais no dia que, sei lá, no Natal. E você, Papai Noel, gosta mais do quê? E você não passar pra ele que era Natal no dia que você perguntou quanto vai vender naquele dia, ele não tem como saber disso, certo? Porque ele só vai saber daquele conjunto de dados que você passou para ele. Ele não vai saber do mundo. Essa não é a ideia e nem seria possível fazer isso. Hoje em dia, os modelos preditivos compõem um núcleo de ferramentas do cientista de dados, certo? Acompanha também ferramentas de storytelling de dados visuais. Eu vou aprofundar mais essa parte ali na próxima profissão que eu vou falar, que é uma profissão que usa isso de forma mais relevante para a própria carreira. Mas uma coisa legal de apontar aqui é que o papel do cientista de dados está mudando, né, drasticamente com a chegada de novas tecnologias, enfim. Porque antigamente o cientista de dados era mais um cara que executava ali as predições e tal, e não tinha tanto poder no negócio. Agora ele tá mudando para ser o cara que ele vai coordenar e avaliar os modelos de área de predição para poder extrair o máximo que eles têm para poder fornecer dados e resultados mais assertivos que é esperado pelo negócio. E eu nem preciso dizer que essa carreira tem futuro, certo? Número 3. Analista de dados. Provavelmente essa profissão é a porta de entrada para o mundo dos dados. Você vai ver por aí muita gente virando analista de dados e depois migrando para outra área de dados. Lá mesmo onde eu trabalho, né, no Banco Itaú, isso é muito comum, certo? Então é muito comum, por exemplo, a pessoa que começou como analista de dados ir para engenharia de dados ou ciência de dados ou, enfim, outras profissões que eu vou falar aqui ainda nesse vídeo ainda. Pois é, uma área que dá um overview de geral do que são os dados, do que a gente faz com os dados, quais são os poderes deles e como que a gente pode trabalhar com eles. Eu sou um estagiário de Analytics no banco, estou mais ou menos nessa área. Minha área, na verdade, é mais flexibilizada, certo? Então, eu trabalho um pouco ali com coisas de engenharia de dados também, certo? Ciência de dados, na verdade, eu não trabalhei muita coisa não, até agora, né? Não, na verdade, não. Mas em engenharia de dados eu trabalho com bastante coisa até. Enfim, tecnicamente eu sou analista de dados. E também é o mais fácil de entender dessa galerinha de dados aí, dessa galerinha mais protagonista de dados, né? Dessas carreiras que são mais comuns. Simplificando, o analista de dados ele coleta, analisa e obtém resultados / insights dos dados que ele coleta, respondendo assim perguntas de negócio. O que é pergunta de negócio? Pergunta de negócio assim, por exemplo, imagina que você tem na sua lojinha de pães ali de novo, vamos usar a padaria de exemplo de novo. Tem um semestre terrível, cara. Você nunca vendeu tão pouco pão quanto você vendeu a sua vida toda. Aí você tem uma pergunta, cara, por que nesse semestre vendeu tão pouco pão? Não sei. O trabalho do analista de dados é responder essa pergunta por meio dos dados, certo, fornecidos a ele. Dar essas respostas por meio de ferramentas que nos permitem visualizar os dados de forma mais facilitada. Então, ferramentas como o Power BI, o Looker, o QuickSight ou o Tableau são ferramentas que montam dashboards ali, que são dashboards interativos, que facilitam o nosso entendimento e dinamizam ali o uso de dados no dia a dia do negócio. Ele vai puxar esses dados com tecnologias como SQL, Python e afins. Diferente do cientista de dados, esse cara ele vai produzir insights vindos de resultados que ele já teve, certo? Então, ele não vai realizar previsões, certo? Ele não vai falar assim, cara, nesse dia a gente vai ter isso aqui de resultado. Não, ele vai falar assim, cara, nesse dia a gente teve resultado por causa disso aqui. É outra frente ali de resposta de negócio, é outro tipo de insight, na verdade, certo? E essa é a diferença de um analista para um cientista. É justamente o tipo de análise que ele vai fazer ali. A análise do analista é mais descritiva, ao contrário do cientista de dados. Analistas fazem um trabalho de auxílio de tomar a decisão no negócio, certo? Então, ele vai lá, olha os dados, vem com uma conclusão baseada nesses dados e fala assim, cara, eu acho que a gente deve ir nessa direção por causa disso aqui. Tendo um papel fundamental para formar uma cultura data-driven nas empresas, que é uma cultura que está cada vez mais e mais dominando as culturas corporativas ao redor do mundo. O analista deixa a gente enraizar as nossas decisões na realidade de forma concreta. É uma profissão com muito espaço no mercado, certo? Especialmente no nosso mundo rico em dados de hoje em dia, certo? Que é uma época que nunca se trabalhou tanto com dados assim, nunca se levou tão em conta os dados e para que eles servem. E sem falar que é uma ótima porta de entrada para o mundo dos dados, certo? Se você tá querendo entrar, provavelmente essa vai ser sua porta de entrada, é a mais fácil de você entrar também. Rodada bônus.
Nessa última parte do vídeo aqui eu vou deixar um tempinho para mencionar algumas profissões de dados que, apesar de serem bem relevantes e serem muito importantes para o mundo dos dados também, elas são menos comuns quando a gente está falando de procura e também elas são mais nichadas. Então eu vou deixar essa parte aqui para dar um overview geral em outras profissões relacionadas a isso. Mas se vocês quiserem que em outro vídeo eu aprofunde esse assunto, é só falar aí nos comentários. Pede aí, Luiz, por favor, fala sobre análise de dados. Eu vou falar, beleza, eu vou fazer o vídeo. De novo, se inscreve e aperte o sininho, certo? Pra você não perder esse vídeo quando ele sair. E deixa o seu like e comentário aí também, que vai ser muito legal. Engenheiro de Machine Learning é o cara que coloca os modelos de IA em produção. E é o cara que vai lá e bota os modelos para rodar. Os cientistas de dados poderem utilizar ele, certo? O cientista ele cria e testa o modelo de o engenheiro de ML, né, de Machine Learning, ele vai lá e implementa. Basicamente cuida da parte de escalar, de servir e de manter esse modelo disponível para o cientista poder ir lá, interagir com o modelo e fazer as previsões. Esse cara vai trabalhar com MLOps, certo? Então Machine Learning Operations, APIs e deploy de modelos de IA. Já o analista de BI, né, Business Intelligence, ele é o cara que é parecido com o analista de dados ali, ele é parecido, certo? Não é igual. Esse tem um foco mais visual e estratégico. Esse é o cara que vai focar ali no dashboard mesmo. Ele é o cara do dashboard, né? Ele é o cara que vai se focar ali no storytelling. Por que a gente tem que mostrar o dashboard desse jeito? Por que o dashboard assim é melhor, tal, não sei o quê. Acompanhando indicadores, enfim. Ajuda na composição visual geral ali dos dashboards e na construção de relatórios para alta gestão da empresa. É o quê? Simplificando o trabalho de transformar dados em histórias para as pessoas entenderem. Também tem o profissional de governança de dados. Esse cara é o cara responsável por manter os dados ali de forma segura, organizada e eficiente. Esse cara vai focar em qualidade, segurança e conformidade com normas como a LGPD, por exemplo. Ele garante que os dados estejam acessíveis e disponíveis apenas para quem seja permitido. Ele também garante o princípio do menor privilégio, ou seja, quem precisa apenas ler os dados vai só ler os dados, quem precisa alterar os dados vai poder também alterar os dados, e quem precisa poder deletar a base inteira, por exemplo, vai poder deletar a base inteira. Então, cara, a ideia é justamente você não distribuir privilégio para todo mundo, é você distribuir os privilégios para quem precisa apenas. Essas foram as carreiras ali que eu decidi deixar aqui na rodada bônus, certo? Então, como eu falei, se vocês quiserem, eu posso me aprofundar nelas em outro vídeo. Mas bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí, né, sobre as carreiras de dados, certo? Que eu tentei dar uma explicadinha aqui por cima, certo? Eu espero que eu tenha feito um bom trabalho, espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, qualquer dúvida aí, deixa no comentário, que eu vou dar o máximo para eu responder. Na minha opinião, essa área de dados, no geral, é uma área com muito potencial hoje em dia, certo? Como eu expliquei ali no começo do vídeo, cara, dados hoje em dia são muito valiosos para as empresas e, cara, emprego não vai faltar, pelo menos tão cedo. Na verdade, muito tão cedo. Eu acho que vai durar bastante ainda essa onda dos dados aí no nosso mundo atual. Só um adendo, eu não mencionei salários porque eu não acho legal balançar essa bandeira de dados aqui no vídeo. Ela pode criar expectativas erradas para as vagas. Então, eu não acho que a gente deve usar o salário como outdoor para uma vaga. Você pode entrar ganhando menos, ganhando mais e, enfim, o que vai dizer só é as oportunidades que você vai conseguir na sua carreira, certo? Se você for entrar nessa área. Então, cara, pesquise, aplique para vagas aí de dados se você tem interesse em alguma dessas carreiras e descubra por si só o potencial desse salário, certo? Não tô falando pra você não pesquisar, tô falando pra, assim, cara, não inculcar com isso, porque às vezes você vai começar ganhando muito pouco, depois você vai ganhar mais ainda. Cara, um cara, ele vai começar ganhando muito e não vai evoluir tanto. Cara, tem tantas variáveis que não vale a pena eu usar o salário como um outdoor aqui pra uma profissão, entendeu? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Faz um comentário aí, cara. Pergunta aí alguma opinião minha, além do que eu já disse nesse vídeo. Fala o que você achou, adiciona alguma coisa, deixa a sua dúvida, eu vou adorar responder. Se quiser mais vídeos falando de carreiras, né, não necessariamente dados, deixa aí nos comentários também, que eu vou ver. E pra combinar com isso aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra você não perder o próximo vídeo, que talvez seja sobre isso. Então falou, gente, até o próximo vídeo, tchau!